Boa tarde, Audrey. Somos o grupo Nossa Santos, de olho nos vereadores, e estamos aqui no Castelinho, sede da Câmara Municipal de Santos, para entrevistar a vereadora eleita Audrey Claes. Audrey, muito obrigada por ter nos recebido. Eu que agradeço a presença aqui de todas vocês, Leila, Ana, Márcia e Regina. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer, é um carinho recebê-las nesta casa que é do povo, para o povo. E que as pessoas cada vez mais tenham essa consciência que a presença da população aqui é de extrema importância. Muito obrigada. Então vamos lá, Audrey. Qual a área que você dará mais ênfase na sua atuação como vereadora? Como vereadora, assim como profissional, né, na área do jornalismo, como bacharel em Direito, especialista em educação, a minha área será a educação. O meu foco é a educação, como eu sempre venho falando e fiz questão de deixar claro isso durante a minha campanha. Não acredito numa sociedade que a prioridade não seja a educação. Então, tem que começar dos poderes. Precisa começar do poder legislativo, do poder executivo, para que essa soma realmente surte um resultado positivo, que a gente tenha isso na sociedade, refletido numa sociedade que saiba dos seus direitos, conheça os seus deveres principalmente, porque nós temos essa tendência de cobrar, mas quando nós temos que cumprir algo, talvez por desconhecimento daquela situação, né? Então, por isso que o meu foco será a educação em todos os sentidos, né? Quando a gente tem um costume de falar a educação, a gente pensa na escola. Mas a gente tem a educação ambiental, a gente tem a educação na área da saúde, a gente tem a educação na área da justiça. Então, todas as áreas, todos os segmentos, eles passam pela educação, né? A educação do cidadão. Logicamente, a gente vai ter esse alvo, a escola, porque é dali que nós criamos a nossa sociedade. O nosso futuro está na escola particular, na escola estadual e na escola municipal e também nos bancos universitários. Então, tendo como referência os bancos escolares, mas não esquecendo de todos os segmentos. Então, o meu olhar é para a educação. Ok. Você já trabalhou na Secretaria de Educação. Quais as maiores falhas, quais as maiores dificuldades que você encontrou na educação municipal, ou então dos diretores e professores? Olha, eu não digo falha ou erro, mas são desafios, né, que nós encontramos. Eu costumo colocar em 3 pilares. Uma é a questão da infraestrutura, né, dos prédios. São prédios antigos, com uma manutenção não tão adequada como nós gostaríamos de ter por falta de profissionais, né? Já estou afastada da educação desde 30 de junho de 2016, quando eu me exonerei da Prefeitura Municipal de Santos. Um dos pontos é este, a questão da infraestrutura, oferecer aos profissionais que estão nas pontas uma infraestrutura realmente adequada, segura, para que você possa cumprir o seu compromisso, que é a educação, se preocupar realmente com o pedagógico. Esse é um ponto. O outro é a questão da capacitação, da formação profissional. Oferecer ao profissional que está na escola o máximo de estrutura nesse sentido pedagógico para que ele tenha essa segurança de estar estudando de forma permanente, né? Oferecendo cursos a esses profissionais, como nós oferecemos agora nesse último mandato o curso o programa Mestre Aluno, oferecendo bolsas de mestrado e doutorado aos nossos professores, né, de forma que eles, sem gastar do seu salário, mas sim a prefeitura custeando esses valores, né, que a gente sabe que hoje um curso de mestrado e um curso de doutorado
eles são cursos caros, né? Difícil. Então eu acho que esse investimento no profissional, para que a gente realmente obtenha o resultado que aguardamos de uma verdadeira escola. E o terceiro ponto é a questão da comunidade escolar. Como trabalhar, como atrair o pai, a mãe, o avô, o tio para a construção de uma escola em conjunto, né? Porque somos uma equipe. Se pensarmos em uma escola com equipe técnica, professores e alunos, não é uma escola. Uma escola, ela é feita com equipe técnica, professores, alunos e comunidade, né? A escola, ela deve ser a referência da rua, ela deve ser a referência do bairro, da cidade, do estado, de um país. Deve começar por tudo ali, porque se você pensar na escola, nós temos N demandas, né? Porque a pessoa que está na escola, matriculado, o aluno, ele tem a mãe, o tio, o vô que mora na rua, que mora no bairro e assim por diante. Exatamente. Então são todas as demandas que estão ali sendo vistas. Se eles estão conosco, se eles estão na escola participando da construção do projeto político-pedagógico, levando o que eles desejam, o que eles anseiam, quais as expectativas da comunidade, com certeza esse sentimento de pertencimento ele será maior, melhor. E todos ali, então, vão cuidar melhor da escola. E você já teria algum projeto para incrementar a participação dos pais na escola? Na verdade, vai acontecer uma continuidade do que nós já implantamos, fortalecendo as políticas públicas, né? Uma das ações que assim foram fundamentais para que obtivéssemos sucesso nessa construção, né, de escola, comunidade, foi o resgate dos grêmios estudantis, né, onde o Grêmio Estudantil ele é obrigatório a partir do 6º ano, é uma lei federal, mas muitas vezes a escola, ela por conta das demandas do dia a dia, ela não consegue fazer com que o Grêmio funcione de acordo como ele precisa realmente ser, né? Então nós construímos um outro programa, um outro gerenciamento do programa do Grêmio Estudantil, onde a gente hoje tem esse fluxo muito claro, né? Secretaria de Educação trabalha perfeitamente com as escolas, fortalecendo os grêmios, fazendo com que os alunos tenham as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos, aliados ao pensamento do educador. E isso o que traz de reflexo para a gente? Menos enfrentamento, né? Menos violência. Então, um pensamento adequado entre faixas etárias bem diferentes. O Grêmio Estudantil foi um aspecto muito forte. Nós temos um planejamento em relação a uma lei que pretendemos colocar no município, a questão do fortalecimento dos conselhos de escola, né, que já é lei no nosso município. Vou continuar trabalhando para que esse fortalecimento dos conselhos ele realmente aconteça, porque muitas pessoas esquecem, mas a função do vereador, uma das principais é fiscalizar as leis que já existem, que beneficiam uma população e se elas estão sendo executadas. Acompanharei, como fiz na educação, acompanharei a formação e darei toda a estrutura por parte do Legislativo que essas formações ainda aconteçam mensalmente dentro da Secretaria de Educação. Então, é um jeito onde o Poder Legislativo pode ajudar o Poder Executivo nessas situações, né? Com projetos e principalmente ouvindo as pessoas da educação. Não adianta a Aldre criar um projeto que não é uma necessidade dos educadores, das comunidades escolares. Então a gente está já ouvindo muito técnicos da educação, sentindo as necessidades, o que deu certo nos últimos anos e que pode transformar política pública no nosso município. Porque independente de governo, que passe governos e governos, os educadores estarão respaldados com leis que realmente servem e vão servir para um bom andamento dentro de sala de aula. E é isso que nós devemos pensar, é nesse sentido que eu vou pensar.
dialogar, conversar com os técnicos para sentir cada vez mais as necessidades e as demandas das escolas, para que a gente, a partir disso, possamos criar leis que realmente vão fazer diferença na vida desses educadores. Certo. Uma das coisas importantes que nós gostaríamos de perguntar é a respeito das noções de cidadania para o aluno. Por exemplo, o ensino de um direito básico. Já existe algum projeto nesse sentido? Na rede municipal de educação, essa prática já existe, né, dentro das disciplinas que são compostas pela matriz curricular, né? Quando você fala de ensino religioso, por exemplo, você não está falando de uma determinada religião. Você ensina conceitos ao aluno que passam pela questão da cidadania. O que é um cidadão? Como ele deve se comportar em relação a uma sociedade? Quais são os direitos que esse aluno tem? Quais são os deveres desse aluno? Né? Então, nós temos já disciplinas dentro do município que abordam a questão da cidadania e ensinam este aluno tudo o que ele deve ter e ser para cumprir o seu papel na sociedade enquanto cidadão. O Grêmio Estudantil é um exemplo claro disso, né? Deixar o aluno pensar de forma coordenada e orientada por aqueles que já estudaram, que são os técnicos na área da educação, né? Mas fazer com que ele se sinta realmente pertencente à construção educacional, né? Então, o Grêmio Estudantil é a plena cidadania, é o exercício de você estar numa sociedade e poder dizer o que você quer também para o seu mundo dentro daquela faixa que você está vivendo. É o Grêmio Estudantil, então é um exercício da nossa cidadania. Então, eu acho que ter uma disciplina específica para esta questão, hoje, digo pelo município de Santos, é uma questão desnecessária, né? Onde nós já temos esse exercício sendo praticado e muito bem praticado por profissionais de excelência na nossa rede municipal. Audrey, o que é a escola sem partido? Ela vai ser implantada, já foi implantada? A escola sem partido, ela na verdade é um projeto de lei, né, do governo federal, né? Então, por um deputado, isso surgiu e está sendo muito discutido. O que a gente pensa da escola? Eu, Audrey, penso da escola sem partido. Toda escola, ela não pode ter uma bandeira, né, hasteada por um determinado partido, né? Seja ele qual for. Nós não podemos ter a ideologia sendo praticada de uma determinada pessoa que pensa que faz parte de uma comunidade, ou seja, do mesmo de um partido. Isso é muito perigoso, né? A escola sem partido, ela vem ensinar o aluno como o que é a política, de que forma esse cidadão deve se comportar diante da política e qual o seu papel, qual a sua função nesse cenário, mas não necessariamente levando para dentro da escola um partido que você defenda. Porque aí eu sou contra. Você está induzindo aquele a agir como você quer, como você pensa. Você precisa ser imparcial nessa decisão. Então, você ensina o seu aluno o que é política, porque ela está posta, ela faz parte do nosso universo, não temos como fugir, mas como eu, enquanto cidadão, preciso participar da política, acompanhar aqueles que estão nos representando principalmente, de que forma que eu posso fazer isso, para que eu realmente tenha uma sociedade justa e digna, né? E não afastar essas crianças, esses jovens, porque o que a gente sente hoje, esse reflexo direto, é de que todos esses anúncios, todas essas reportagens, né, da mídia, das redes sociais, elas muitas vezes acabam afastando, né? Porque na política só tem corrupto, na política só tem gente que rouba, na política só tem gente que não presta, mas é aquilo que a gente fala.
A política, ela é composta por seres humanos. A política, ela é composta por advogados, por jornalistas, e a mesma coisa acontece na sociedade. Nós temos políticos sérios, nós temos políticos que realmente trabalham, nós temos políticos que não agem da forma correta, nós temos políticos que roubam, mas nós temos jornalistas, nós temos advogados, nós temos médicos, né? Nós temos vários profissionais que não agem com a conduta ética e também não devem fazer parte desses segmentos, dessas áreas. Assim eu vejo. Então, que cada vez mais as escolas conscientizem adolescentes e crianças de que a política, ela faz parte da nossa vida, que nós devemos sim estar inseridos nela, para que a gente possa cobrar uma sociedade digna, onde aí sim eu vou poder, a partir do momento que eu participo, eu tenho todo o direito de cobrar. Ok. Existe em São Paulo um curso de formação cidadã e ele é gratuito. Então ele visa fortalecer a democracia, os valores republicanos, a defesa dos direitos humanos, a ética. Você acha que poderia ser implantado um curso aqui em Santos? E detalhe, ele é super procurado em São Paulo, é gratuito e super procurado. É uma coisa muito interessante. Realmente, aqui na Câmara eu assumi 2 comissões. Uma é a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e a outra comissão é dos Direitos das Mulheres. Por essas 2 comissões nós já estamos buscando projetos, parcerias voltadas a esta linha de pensamento, principalmente quando a gente fala dos direitos das mulheres e quando a gente fala de áreas vulneráveis, né? Aquelas áreas mais afastadas, onde as pessoas não têm muito acesso ao que nós, do centro, né, comercial, da cidade, muitas vezes temos mais facilidade, né? Então, nós estamos aí costurando até com mulher, né, o Conselho das Mulheres, com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, para que a gente tenha esse universo nessas áreas mais afastadas, levando justamente essa palavra, né? Tem um curso que foi dado, que já existe na nossa cidade, que são as promotoras legais, né? Que são formados por voluntários de diversos segmentos, principalmente na área do direito, levando o conceito de vários assuntos para mulheres que não têm acesso a esse tipo de informação. Vamos dar um exemplo. Passa pela questão da agressão, né? Muitas mulheres hoje que são agredidas, que não sabem como se defender, a quem recorrer. O que elas precisam? Elas precisam de orientação. Isso é um exercício para a cidadania. É um exercício de educação. É onde você leva o aprendizado a comunidades mais afastadas de como criar isso. E vou além disso, não só informar, mas que essas mulheres possam se tornar multiplicadoras de informação, que elas possam se tornar, sim, e elas têm capacidade para isso, referência nos seus bairros, né? E que a partir dessa sementinha que é plantada, levando isso a essas mulheres, que a gente possa tornar a cidadania realmente plena em todos os cantos da nossa cidade. Então, a gente já tem contato já com algumas mulheres no Morro, no Jardim São Manuel, no Jardim Piratininga, lá no Rádio Clube, e isso a gente está construindo. É só um dos nossos projetos, das nossas iniciativas, né? E tendo como base sempre a referência à escola, porque onde estão as mulheres do bairro? A maioria está na escola, né? A maioria está ali com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto. Então, que a gente possa usar a escola como uma grande referência e que essas mulheres possam estar lá para aprender. Este é o verdadeiro exercício da cidadania. Você abrir as portas para o conhecimento a todos. Audrey, muito obrigada mais uma vez por ter nos recebido e gostaríamos que você deixasse
uma mensagem para o santista e também como ele pode acompanhar o teu trabalho como vereadora. Olha, a mensagem que eu deixo hoje aos santistas é que a gente tenha um novo olhar realmente para a política. Nós estamos agora assumindo, né, esse mandato, eu como vereadora pela primeira vez, mulher, casada, com filho, e eu quero isso, eu acho que cumprindo um bom papel, que eu tenha o compromisso de deixar um bom exemplo, que nas outras eleições mais mulheres possam participar. Esse é um desejo muito meu, particular, que outras mulheres possam estar aqui também na Câmara, falando para outras mulheres, representando as mulheres, não só as mulheres, mas os homens, as crianças, os jovens, uma população. E eu deixo aqui esse hoje o meu compromisso com os santistas, que farei isso, com muita ética, com muito comprometimento, entrega de alma, corpo e coração. É o meu nome que eu estou levando, que eu estou doando para a cidade. Então eu vou honrar isso, esse meu compromisso. Os votos que eu tive nas urnas, né, foram 4.375 votos. É muita responsabilidade. E não honrar somente, não honrar essas pessoas que acreditaram e depositaram o seu voto lá, né, digitaram o meu número na urna, mas assim como toda a população santista. E esse canal que vocês estão abrindo hoje, né, para que a população possa ter um acesso, ficar mais próximo dos vereadores, isso é fantástico, é fundamental para uma sociedade realmente democrática. Democrática no sentido de acesso à informação, acesso ao conhecimento. Então eu dou parabéns, né, meus parabéns a vocês por essa iniciativa, e os santistas podem acompanhar meu trabalho pelo site audreycleis.com.br, pela página no Facebook Audrey Cleis, né? Tem aí alguns perfis que as pessoas participem, acompanhem, visitem a página, vejam o que nós estamos fazendo e mais. Deixem a sua sugestão, o seu recado, o seu elogio, a sua reclamação, a sua crítica, porque as críticas são construtivas e é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor realmente, mais democrática, mais participativa, por meio do diálogo. É esse o recado que eu deixo hoje. Participem da política, participem, vale a pena sim, né? Se nós queremos mudar, nós precisamos acompanhar. Eu falo muito para as pessoas que me questionam e falam assim, eu vou cobrar você, hein? Eu falo, vamos trocar o verbo. Eu vou participar. Então, eu espero você sim, faço questão de você estar aqui, participe das sessões. Essa casa é do povo, para o povo, é da população, é o parlamento, onde a população tem voz e vez. Participem. Muito obrigada. Obrigada.